Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez com os irmãos para continuarmos a nossa série sobre o Sermão da Montanha. Palavras de Jesus, aonde ele viveu, ensinou e deixou para que seus discípulos registrassem tudo aquilo que ele deseja que nós estejamos vivendo e fazendo conforme a sua vontade. Viveu, experimentou e deixou para que nós seguíssemos e possamos sim viver de acordo com o que ele viveu e nos ensinou para que assim vivamos. Estamos aí a partir do versículo 27 e vamos até o versículo 32 para ver o que o Senhor Jesus viveu e ensinou para nós nesse texto. Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não mente, assim nos fala. Mateus 5, 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não sejas todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amados, o Senhor Jesus começa falando sobre o adultério. E a impressão que nós temos é que Jesus está falando de dois assuntos diferentes, mas é um assunto só. Ele está falando de uma questão só, que é justamente a questão do relacionamento entre homens e mulheres. Como era feito, como era vivido, como os cristãos, se é que nós podemos chamar de cristãos, mas os judeus daquela época, né? Como os judeus viviam, praticavam as questões com relação ao casamento. Para eles, não adulterar era se deitar com outras mulheres que não a sua. E eles podiam, sim, repudiar a sua mulher. Moisés lhe deu direito de dar carta de divórcio. Mas Jesus diz para eles, olha, somente em caso de relações sexuais ilícitas. E isto Jesus está falando para multidões, porque mais tarde Jesus vai falar para os judeus que estavam seguindo a eles, ou melhor, para os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos que mesmo assim eles deveriam perdoar, porque Jesus ensina claramente a questão do perdão e até mesmo na questão das relações sexuais ilícitas, Jesus manda perdoar, mas isso é assunto para outro momento. Nesse momento, o Senhor Jesus está falando que não há possibilidade de que eles se separem. O pecado não era simplesmente manter relação sexual com outra mulher, mas só olhar, só desejar, só intentar o mal, ele já está dizendo que é pecado, que é algo que está fadado a levar a pessoa ao inferno, porque o seu coração seria mau. E esta é a grande questão que Jesus quer trabalhar, no coração daqueles que o seguiam. E aí, vamos fazer um paralelo bacana aqui. Olha só, Jesus começa a falar, aquele que olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela. E aí ele entra na questão de que se o teu olho te faz tropeçar, se você olhou para uma mulher,
se você intentou tocá-la com as mãos, é melhor você arrancar e jogar fora. É melhor você não correr o risco de cometer o pecado, porque se você assim continuar fazendo, você estará fadado a ser lançado no inferno. E aí, o Senhor Jesus volta a falar sobre a questão do adultério. Então, o que ele está fazendo é um paralelo exatamente com a questão daquilo que nós intentamos, pensamos e fazemos. Aquilo que deve ser o relacionamento homem e mulher. A visão não é só mais ir para a cama com outra mulher, ou no caso da mulher, ir para a cama com outro homem. E hoje em dia até é meio complicado, né? Dá até para fazer trocadilho aí, mas deixa para lá. Porque hoje já a questão adultério, hoje, né, se adultera homem com homem, mulher com mulher e essas coisas todas, e aí também é assunto para outro momento. Mas o Senhor Jesus diz, olha, se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar, cuidado. E então eu quero que você perceba que o Senhor Jesus está falando não é com relação ao que a mulher fez para que ela para que ele dê carta de divórcio, para que ele separe dela. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é que o problema está dentro do coração do homem, está dentro do seu coração. Então você vai adulterar e vai, como ele coloca lá no final, separar-se, divorciar-se, não porque a outra pessoa fez alguma coisa, mas porque o seu coração, porque dentro do seu coração existe algo que lhe leva a esta questão. Então, o Senhor Jesus diz, olha, é melhor que você arranque seu olho fora, é melhor que você cuide de você, da sua mão, do seu olho, da sua intenção, da sua má intenção, porque o mal não está na outra pessoa, o mal em primeiro lugar está em você. Nunca a separação de um casal é culpa de um só. Há sempre a conivência, a participação, a contribuição de ambas as partes. Talvez um pode ser mais culpado, menos culpado. Mas o Senhor Jesus alerta muito, muito claramente. Você precisa ter uma razão muito forte para separar-se, para divorciar-se, para abandonar o seu cônjuge. Porque para os judeus era a coisa mais simples, mais fácil. Ele podia simplesmente deixar e conviver com outra mulher, com uma concubina, com, né, seja lá qual fosse a realidade que ele pudesse estar vivendo a partir daí. Então, querido, o Senhor Jesus alerta muito claramente para nós, para antes de casarmos, analisarmos bem, é isso mesmo? E uma das coisas que tenho visto exatamente é isso. Muitos casais não procuram, não buscam a presença, a direção de Deus, e aí depois querem se separar, depois que já assumiu um compromisso. Casamento é um compromisso sério. O Senhor Jesus, ele fez o casamento para durar para sempre, para durar até que a morte nos separe. Você promete isso lá, você promete isso diante do juiz, diante do pastor, diante do padre, diante de seja lá quem for que você, ou até hoje em dia, né, muita gente nem em casa, mas o que foi que você se comprometeu com uma pessoa? Você está comprometido e Deus está vendo esse seu compromisso, Deus está vendo e Ele quer que você entenda que você fez um compromisso a qual é algo criado por Ele, é parte dele. Então, com isso, você precisa honrar, ao ponto de tirar até mesmo do seu olho, tirar a tua mão, para que você não corra o risco de, em agindo contra o seu matrimônio, você acabar criando um problema, não com os seres humanos, mas um problema com Deus, um problema com a sua eternidade e ser lançado no inferno, como ele coloca. A relação que Jesus colocou para nós com relação ao casamento é muito mais séria do que era quando no Velho Testamento. O Senhor Jesus exige que nós honremos o nosso casamento, aquilo que nós nos comprometemos. Então, qualquer que repudiar a sua mulher comete adultério, se não for por uma questão verdadeiramente
imprescindível, uma relação, uma situação que não haja como voltar atrás. E que o Senhor te dê a força e o vigor para viver a sua vida, se de solteiro, de casado, mas que o Senhor te dê a bênção de ter um matrimônio eficaz e que jamais ele faça, né, da sua vida uma vida que haja necessidade de adultério, necessidade de separação, de qualquer coisa que venha a ferir e abandonar o nome do Senhor e fazer envergonhar o nome do Senhor. E jamais te lançar no inferno, que é o principal que precisamos pensar. Estar com o Senhor na eternidade para sempre, para vivermos alegremente com Ele na eternidade. Deus os abençoe, o guarde constantemente em nome de Jesus.